Será que tudo aquilo que Deus te presenteia, te entrega, você realmente tem a percepção que você está recebendo e você se utiliza? Eu te convido a essa reflexão porque eu percebo que muitas vezes nós nos queixamos daquilo que nós não temos, mas dificilmente nós enxergamos tudo aquilo que nós temos. Nós enxergamos aquilo que nós temos que cabe dentro do nosso planejamento, da nossa disposição, do nosso desejo em ter. Agora, aquilo que nós temos, mas não faz parte do nosso planejamento, aquilo que surge sem existir dentro de nós um desejo, parece que muitas vezes não é explorado, não é observado por nós e passa desapercebido. E talvez ali nós vivamos um grande desperdício de recursos que Deus nos proporciona. E eu quero te trazer um exemplo de algo que eu vivi e que realmente por muito tempo eu resisti e depois se tornou um divisor de águas na minha vida. Há mais ou menos 25 anos atrás. Não preciso te dizer que quase metade da minha idade, né? Mas foi uma experiência que modificou, que mudou, que transformou a minha própria existência. Eu morava num prédio, as minhas filhas eram bem pequenas e todos os domingos a gente ia para a piscina. E aí na piscina a gente acabou fazendo amigos, vários amigos vizinhos, eram 4 torres, então era um conjunto grande, mas com poucos moradores ainda, era bem começo. E os moradores que estavam lá tinham mais ou menos todos os filhos da mesma idade, então a gente descia com as crianças cedo na piscina, eles ficavam brincando e a gente ficava conversando. E assim eu fiz amizade com uma vizinha de nome Lenita. Ela tinha uma filha um pouquinho mais velha que as minhas, e depois teve um filho um pouquinho mais novo que as nossas filhas. E ali a gente ficava conversando, e toda semana a Lenita descia com o mesmo objetivo na piscina: me convencer a ir a um grupo de oração que acontecia às segundas-feiras à tarde. E toda semana eu voltava da piscina resmungando muito, reclamando muito. Eu falava, será que ela não entende que eu não tenho tempo para isso? Eu tenho 2 filhas pequenas, eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Como ela acha que eu vou tirar a tarde da segunda-feira, do primeiro dia da semana, para passar a tarde toda num grupo de oração? E aquilo para mim não cabia na minha mente. E todo domingo eu desconversava. E todo domingo ela insistia, insistia, insistia. Eu falava, meu, que coisa chata, que coisa chata. Até que quando foi um domingo, eu tava descendo com o carrinho com as crianças, elas eram bem pequenas mesmo. Meu marido falou assim, Kátia, eu não tem mais o que você falar pra Lenita. Meu, tá ficando muito chata essa situação. Eu falei, de duas uma. Ou eu não vou mais na piscina, ou eu continuo dando desculpa, porque eu vou fazer o quê? Eu vou falar pra ela que eu vou? Ele, ai, não é mais fácil você ir um dia, vai uma segunda-feira e fala pra ela que foi muito tumultuado, que as crianças ficaram chorando, que você não conseguiu dar conta de tudo, mas que você agradeceu a experiência, que a experiência foi ótima. Pelo menos você tira isso da frente. Eu falei, ah, tá bom, César, tá bom, porque olha, isso daí eu não tô mais aguentando. E aí chego eu lá na piscina, pondo as crianças lá. Ai, nossa, amanhã tem grupo de oração, meu Cristo, meu Deus. Tá bom, Lenita, eu vou. Não acredito, você vai? Eu falei, vou. Então eu te pego. Falei, meu Deus, não vou ter como fugir mesmo. E tudo bem. Combinamos que 1h40 da tarde ela ia me encontrar na garagem e nós iríamos juntas para o grupo de oração. Resmunguei a segunda-feira, a manhã toda. Não, não é possível. Gente, como tem gente chata nessa vida. Olha só o que eu. Enfim, passei a manhã resmungando. 1h40 da tarde estava eu lá, com aquele bico, com aquela tromba, dando aquela risada amarela. Ah, tá bom, vamos, vamos, vamos. E assim, no carro, gente, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Eu sei que eu cheguei no grupo, eles tinham uma oração do terço, né? Porque eu não tinha o hábito de rezar o terço. Parecia que era uma eternidade. Era um tempo infinito, não acabava nunca.
E eu já comecei ali, que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, não são nem 2h30 da tarde, eu tenho que ficar aqui até as 4h30, como vai ser, e já olhando no celular se minhas filhas estavam tudo bem com elas, se ninguém me ligava, se no escritório estava tudo certo. E de repente acabou o terço e começou o grupo de oração. E na hora que começou o grupo de oração, eu vivi uma das experiências mais fortes e lindas que eu já vivi em toda a minha vida. E me emociona até hoje. Passaram-se 25 anos, mas ainda hoje é bem difícil, mas bem difícil mesmo, eu contar isso. E foi muito profundo o que eu vivi naquela tarde, naquele grupo. Pela primeira vez na vida, eu entendi que existia um Deus de amor que deseja ser presente, se fazer presente na vida de cada um de nós. Pela primeira vez naquela tarde, eu entendi que eu tinha um conceito errado sobre Deus. Eu tinha um conceito sobre um Deus julgador, um Deus que castigava, um Deus que punia. E pela primeira vez eu tinha vivido uma experiência diferente. Eu tinha conhecido um Deus de muita compaixão e uma mãe que tomava cada um no colo. Terminou e eu não queria ir embora. E quando chegou a noite, meu marido chegou em casa e perguntou para mim: Nossa, como foi? E eu caí em lágrimas. E eu disse: Cara, eu nunca vivi nada igual. Eu não entendo muito bem ainda tudo o que acontece, porque chega uma hora que eles ficam balbuciando um monte de palavras, depois eu entendi que era oração em línguas, mas é uma experiência indescritível. Meu marido olhou e falou: Meu Deus do céu, agora ela surtou, né? Porque até então eu não queria ir. E de repente eu disse que eu não queria ir embora. E aquilo foi tão intenso, mas foi tão intenso que eu passei a semana organizando e adiantando tudo para na segunda-feira à tarde estar disponível. E na segunda-feira à tarde eu voltei. E mais uma vez eu me surpreendi com o que eu encontrei ali. E aí eu comecei a perceber que eu saía revigorada, mas a minha mente durante a semana tentava me convencer de que aquilo lá era uma ilusão e tentava fazer com que eu escorregasse de novo num antigo padrão. E aí o que eu fiz? Eu comecei a perceber que existia um padrão antigo a ser quebrado. Um padrão onde a história que eu contava para mim mesma sobre um Deus que julgava, um Deus que punia, um Deus que se colocava em superioridade, precisava ser revista. E que existiam padrões, hábitos de pensar e de enxergar Deus de uma forma que precisavam ser revistos. E à medida em que eu comecei a ir e a viver a experiência do grupo de oração, eu comecei a perceber que existia uma oportunidade de me tornar cada vez mais íntima de Deus. E me tornando cada vez mais íntima de Deus, eu poderia ressignificar a imagem que eu tinha sobre Ele. E as histórias que eu carregava dentro de mim sobre um Criador, que acima de tudo deposita uma pequena partícula dele dentro de cada um de nós, e essa partícula, ela tem o poder de se manifestar, gerando desenvolvimento, gerando evolução na nossa vida, na nossa existência. E aí eu comecei a estudar e querer compreender mais como tudo isso funciona.